Nós somos um instituto de pesquisa global, cujo objetivo é tentar transformar grandes ideias em realidade, focado em desenvolvimento ambiental, humano e econômico. E a estratégia do WRI é sempre... A gente sempre parte do pressuposto que você precisa medir para gerir. Todos os problemas que a gente sempre tenta encontrar, essa é a primeira pergunta que a gente faz. Bom, como que a gente mensura? Como que a gente mensura para depois tentar testar uma transformação para finalmente tentar trazer a escala? Então, um pouco da apresentação aqui que eu vou fazer é um pouco sobre isso. Como que a gente tenta mensurar alguns dos problemas que a gente está discutindo aqui hoje, como que a gente tenta implementar alguma mudança e quando começa a dar certo, como que a gente rapidamente tenta trazer isso para a escala. Porque essa é uma paixão minha, como que a gente consegue tirar essa discussão um pequeno grupo de pessoas e trazer para uma grande escala, para um grande número de pessoas. Bom, qual que é o problema que a gente está discutindo aqui hoje, né? Entre vários, mas um deles que eu vou querer focar é o problema da questão do uso do solo e do desmatamento. A gente não vou nem entrar se tem emissões ou se tem problemas sociais, mas a verdade é que por questões socioambientais, de fato, impactam os negócios. Aqui são só 3 exemplos em que uma fazenda foi usada como garantia e estava sobreposta com uma área indígena no Chile. Na hora que foi executar aquela garantia, pensava-se que valia $2 milhões, na verdade aquela fazenda não valia nada. O segundo caso, um banco no Brasil que recebeu uma multa de $15 milhões porque não respeitou uma regra de não financiar áreas ilegais. Um terceiro caso, um incêndio numa fazenda no Paraguai que poderia ter destruído a fazenda do produtor e, por consequência, o seu negócio. Era mais um risco ambiental para os negócios, né? E até recentemente, muitas das empresas e dos negócios não tinham essa informação. Com várias exceções, e o Breno deu um exemplo aqui muito grande, no Brasil, muitos desses dados já existem, tem empresas como a Agrotus que já tem feito isso há algum tempo, mas em muitos lugares não havia essa disponibilidade de informações. Qual que é a oportunidade que a gente tem hoje? Bom, como o Breno apontou, muitas das coisas que a gente pensava que era inimaginável há alguns anos, hoje são muito fáceis. Então, o PRODES no Brasil, que é o monitoramento do desmatamento, que existe há uns 15 ou 20 anos, era impensável pensar numa escala global. Bom, hoje já existe. Hoje tem um sistema que usa mais ou menos a mesma princípio para tentar monitorar em escala global onde as árvores estão sendo perdidas no mundo todo, em tempo quase real. Aqui é só um exemplo de um parque nacional no Peru, que os Park Rangers lá, eles normalmente tinham que fazer um monitoramento sobrevoando as áreas. A gente tem uma parceria com o governo peruano, e agora eu costumo brincar que eles ficam então sentados no seu computador no escritório, clicando refresh, refresh, refresh no botão, até uma hora que aparece um alerta, e eles então sobrevoam só naquela área necessária. E nesse caso aqui é uma illegal logging road, uma estrada de extração de madeira ilegal dentro do Parque Nacional, e eles pegaram o pessoal extraindo essa madeira conforme estava acontecendo. E a única mensagem é que não é sobre imagens de satélite. As imagens de satélite já existem lá faz muitos anos. Se você olhar uma imagem de satélite de alta qualidade, você sempre vai ter a melhor informação possível. O desafio é como você faz isso para uma cadeia de suprimentos para o mundo todo. Então, o segredo é como treinar o computador para fazer esse trabalho por nós. E não é só desmatamento, tem outras informações que hoje já são disponíveis. Aqui, por exemplo, são os alertas de incêndio aqui no nosso Cone Sul ontem. Então, esses são alertas de incêndio, áreas possivelmente que estão pegando fogo no Cone Sul. Eu tirei esse print screen ontem. E a gente tenta trazer mais um mundo de dados para tentar colocar essa informação em contexto. Como, por exemplo, logo a gente já vai ter no sistema o monitoramento anual da colheita de soja. Então, para toda a América do Sul, ano a ano, vai poder enxergar com 30 por 30 metros de resolução, que é mais ou menos o tamanho dessa sala, onde que a soja é plantada em toda a América do Sul. Ou então um outro trabalho que a gente fez para tentar mapear a maioria das usinas de óleo de palma no mundo. Então, a gente mapeou 1.800 usinas de óleo de palma no mundo inteiro para auxiliar a colocar essa informação em contexto. E a gente trabalha muito com agentes de governo, como eu dei o exemplo do Peru, né, de tentar trazer essa informação para agentes de governo. Outro exemplo, a gente tem trabalhado com o governo do Paraguai. Faz uma semana, o presidente Marito fez a sua declaração, a sua mensagem ao Congresso e mencionou essa parceria que a gente tem com o governo do Paraguai para tentar trazer parte dessa informação para governos. Mas a gente tenta também, como que a gente consegue trazer essa informação para o setor privado? Como que a gente tenta colocar esses dados de uma maneira que sejam acessíveis e fáceis de acessar ao setor privado. Fazem 3 semanas que a gente lançou essa ferramenta que chama Global Forest Watch Pro, que é basicamente pegar os mesmos dados e
entregá-los de uma maneira diferente para as necessidades do setor privado. Como que funciona? E muito rapidamente. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a sua conta e logar na sua conta. Então, se a empresa X ou a cooperativa agrícola Y tem que criar a sua conta para que você possa seguir o próximo passo, que é imputar as informações das suas áreas de interesse. Então, se é uma cooperativa agrícola, quais são os meus produtores rurais? Ou se é uma trading, quais são as áreas que eu estou comprando? Ou se é mesmo uma empresa, quais são os fornecedores, os locais de óleo de palma que eu estou comprando? Então, você então imputa aquelas informações da localidade dos ativos. Daí o sistema então automaticamente identifica quais são aqueles de maior risco, quais dos seus ativos são os que têm maior risco, para você poder então tomar uma prioridade, né? Uma vez mais, não se pode gerir o que não se mensura, então a ideia é que se mensure primeiro para ver, em vez de focar em 100% dos meus ativos, vou focar talvez naqueles 20% de maior risco. E, finalmente, então, monitorar o progresso ao longo do tempo. Então, se ano a ano é possível monitorar o que está acontecendo nessas áreas em termos de perda de cobertura vegetal ou de incêndios, ao longo do tempo, se eu tenho uma intervenção, ou um programa de treinamento, alguma coisa, isso está gerando resultado lá na ponta. Aqui é só um exemplo, né, como eu tinha dado no começo. Então, aqui, por exemplo, 22 fazendas de gado no Brasil que foram feitos o upload no sistema. Então, daí você começa a conseguir gerenciar. Bom, quais que foram as que tiveram incêndio ou não tiveram incêndio num dia? Quais que são aquelas que estão ou não estão em sobreposição com terras indígenas? Quais são aquelas que tiveram ou não alertas de desmatamento recente? Por exemplo, aqui esse ano teve algum alerta nessa fazenda. Então, é algo que eu preciso identificar ou não? O que foi que aconteceu? Talvez as outras não tiveram nada, então não preciso me preocupar. Mas essa foi uma que teve um alerta recente, talvez se eu tenho uma preocupação, eu precisaria dar o próximo passo. Bom, como eu falei, a gente lançou essa ferramenta oficialmente, abriu para o público fazem 3 semanas, globalmente, mas a gente já vem testando e construindo ela em conjunto com atores do setor privado, já fazem 1 ano e meio, quase 2 anos. E aqui são alguns exemplos de casos reais. Então, por exemplo, com a Cargill fez o upload de 77 mil fazendas de cacau no oeste da África, que eles possuíam, para tentar monitorar e criar um baseline, justamente. Falaram, qual que era a perda de cobertura vegetal nesse meu portfólio? E agora vou tomar uma ação e ver se essa ação está tendo algum resultado no longo prazo. Isso está diminuindo ou está aumentando a tendência? Outro exemplo, a Dreyfus mapeou seus silos no Paraguai e tentou então identificar, bom, quais desses silos são aqueles silos de maior risco, quais são as áreas onde eu possivelmente tenho que estar um próximo passo em termos de engajamento com os meus fornecedores e revisão dos riscos. A Procter & Gamble, que é um comprador, então fez a mesma coisa com seus fornecedores de óleo de palma. Mapeou mais de 1.000 usinas de óleo de palma que eles forneciam para ver, bom, dessas 1.000 usinas, quais são aquelas de maior risco? Chegaram à conclusão que 7% delas eram usinas de alto risco. Então, são essas que eles têm que focar. Não vai focar nas 1.000. Foca naqueles 7%. Por fim, um último exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento atua junto com muitos de seus clientes, principalmente instituições financeiras, para auxiliá-los a usar essa ferramenta para fazer sua gestão interna. Com o objetivo de trazer eficiência para processos que muitas vezes eram paper-based, e agora são mais technology-based, então ganhando eficiência nesses processos. E o exemplo que eu mais gosto de falar, quem já me escutou falar, eu sempre conto desse exemplo, é justamente o caso do exemplo de um banco no Paraguai, que estava monitorando as suas áreas de cliente, mais de 300 fazendas, e um dia recebeu um alerta que tinha, opa, tem um incêndio, possivelmente, numa dessas fazendas. Pegaram o telefone, ligaram para o produtor rural, que era um produtor de gado. Sabia que a sua fazenda está pegando fogo? Era uma fazenda grande, mais de 1.000 hectares, o produtor não estava ciente, foi lá, perdeu por volta de 200 hectares da fazenda, mas conseguiu salvar 800 hectares. Então, para mim, eu adoro esse exemplo, porque foi justamente um exemplo que, independente se era ESG Management, gerou um impacto real no negócio do produtor, um impacto real no negócio do banco, e nós ficamos muito felizes porque toneladas de carbono não terminaram na atmosfera também. Bom, como eu falei, nós lançamos faz 3 semanas, temos mais de 80 instituições usando esse sistema em mais de 10 países. A ideia é que ele funciona para qualquer pessoa em qualquer lugar, desde que você tenha as áreas que você quer observar. O sistema é aberto e gratuito. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos e podemos fazer gratuito porque tem vários parceiros que financiam essa iniciativa. Só para dar um exemplo, todo mundo sempre pergunta. O governo da Noruega, The Moore Foundation, Cargill, Mondelez, o Banco Interamericano de Desenvolvimento são alguns dos exemplos das entidades que financiam essa plataforma. Mas o mais interessante é que a gente já tem mais de 12 empresas regionais na América Latina, ou seja, não são esses big multinationals, mas são empresas mais locais, bancos ou tradings ou
frigoríficos locais que talvez não tivessem acesso a esse tipo de tecnologia, não conseguissem entender, não tivessem a capacidade desse uso, e o nosso objetivo é tentar trazer, então, essa capacidade para todo mundo. Pelo menos, agora há uma possibilidade de começar a mensurar para gerir esses riscos. Para concluir, os dados são os novos petróleo, né? Muitas empresas, economias, muitas empresas são mais valorizadas pelos dados que elas possuem do que pelos seus physical assets. Na agropecuária, eu tenho certeza que não vai ser diferente no curto prazo. A gente já vê algumas das empresas, grandes empresas, Monsanto ou John Deere, já estão se colocando como que no futuro elas vão ser uma empresa de informação mais do que uma empresa de input físico. E eu acho que isso é válido para todos os setores do agronegócio. Informação é dinheiro. Então, conseguir e ter mais informações para monitorar de uma maneira melhor, geoespacializada, as suas próprias operações, no fim gerará mais e mais benefícios. Um exemplo bem curto, antes de ir para o WRI, eu costumava trabalhar num banco, e uma maneira de conseguir convencer os meus diretores a gente começar a tentar fazer esse processo era provar que essa inteligência geoespacializada ia gerar benefícios para o comercial, porque ia conseguir ver de maneira mais bem distribuída onde estão as áreas que eles estavam atuando, onde que não estavam atuando. Se as fazendas estavam sendo financiadas, eram próximas ou longe da infraestrutura. Então, toda essa inteligência, o pessoal de inteligência de mercado conseguir ver, bom, se tem uma crise hídrica nessa região, qual é a minha exposição àquela área. Então, passar de paper-based para geospatial-based inteligência geoespacial. Mas, como eu falei, hoje em dia, e o Breno bem colocou, informação é o que não falta. Se antes a gente achava que faltava informação, a dificuldade hoje é ter muita informação. Como você consegue tirar todo o ruído, né? E é difícil, você tem que ter um pouquinho de esforço para tentar entender, pelo menos no começo, mas não é rocket science. Porque a gente está realmente tentando traduzir essa informação para entregar numa plataforma, na Silver Plate, entregue já a solução simples e fácil para que as pessoas possam atuar. E como eu falei, o nosso objetivo aqui muitas das nossas ações são focadas, né, vários de vocês já devem ter visto esse gráfico que apresenta aqui, são os bilhões de consumidores que tem no mundo, os centenas de milhões de produtores rurais, e a maioria das ações de transformação socioambiental se focam nessas 10, 20, 30 empresas que são o centro que controlam essa cadeia, né? E, de fato, elas são essenciais. E são elas que definem as políticas e geram, né, o momento. Mas a solução a gente precisa conseguir trazer o pessoal, a classe média global, né? A gente precisa conseguir empower atores que talvez não tenham essa capacidade que as grandes empresas têm. Então a gente está tentando fazer isso, trazer essa global agribusiness middle class para essa discussão, empoderando-os para usar a tecnologia. Bom, era um pouco isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.